Para esta ocasión entonces tenemos un invitado muy especial, el doctor Paulo Villela, con su conferencia titulada Análisis cualitativo y cuantitativo del problema de la escasez de mano de obra en la industria de tecnología de la información en Brasil, un enfoque de dinámica de sistemas. El profesor Paulo es consultor senior en modelado de sistemas basado en dinámica de sistemas, en agentes y en procesos discretos. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Es doctor y máster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y de forma interesante y particular, tiene alrededor de 43 años de experiencia como profesor en la Universidad Federal de Juiz de Fora, principalmente allí en la Facultad de Ingeniería, en el programa de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. De este modo, entonces, le damos la palabra allí al profesor Paulo, quien realizará su presentación de alrededor una hora. El profesor Edgar también siempre será un invitado muy especial, nos va a apoyar allí con temas de traducción desde el portugués. No obstante, el profesor Paulo tiene preparada su presentación en español. Seguidamente, entonces, tendremos un espacio de preguntas, de comentarios, de inquietudes, las cuales con mucho gusto ustedes las pueden también ir colocando allí por el chat. Una vez llegue este espacio, por supuesto, pues las leeremos y las abarcaremos junto al profesor Paulo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla, ya que el profesor Paulo va a compartir su presentación. Muito obrigado, graças, Alejandro, pelo convite que você me fez, né? E também obrigado, Edgar, por nos apoiar nessa conversa aqui. E eu gostaria de dizer que eu estou apresentando em português porque eu acho que nós, latino-americanos, temos que fazer um esforço de nos entendermos em ambas as línguas, português e espanhol, né? As nossas línguas são muito próximas, né, em termos de palavras. Algumas palavras são bem diferentes, mas a grande maioria das palavras, elas são iguais, né? E a estrutura das frases também é muito parecida. Eu consigo entender perfeitamente cerca de 80% do que se fala em espanhol, né? Eu e Alejandro conversamos em espanhol e português. Eu tento evitar de falar em portunhol. Eu acho horrível falar em portunhol, porque não é nem espanhol, nem português, né? Então, eu acho que essa experiência de hoje também é uma tentativa de aproximarmos mais a comunidade hispânica da comunidade de língua portuguesa, porque eu acho que isso pode abrir um canal de comunicação bastante interessante. Talvez o professor Edgar pudesse, de uma certa forma, resumir isso que eu falei para todos e para ficar bem claro isso. Então, quer dizer, é uma experiência nova de ficar fazendo um evento desse tipo sem uma tradução simultânea, né? E claro, acho que isso é importante. Professor Edgar, se você puder aí, resumir claro isso que eu falei. Claro que sí, obrigado. De manera resumida, el profesor Pablo nos está invitando a realizar este evento en portugués y en español simultáneamente. Es decir, que él va a intentar mantener su discurso en portugués, a pesar de que la presentación esté en español, como un ejercicio para que nosotros como latinoamericanos hagamos el esfuerzo de entendernos en nuestras propias lenguas, que son bastante semejantes en vocabulario y a veces en gramática también. Entonces, es parte del ejercicio que nos propone el profesor y bueno, creo que eso a grandes rasgos será lo más importante. Graças, professor Edgar. Vamos então, eu vou compartilhar a tela da minha apresentação. Muito bem, vamos começar.
Que é a dinâmica de sistemas, né? É uma técnica de simulação por computador baseada em linguagens gráficas. Basicamente, são duas linguagens. Uma linguagem qualitativa, chamada diagramas causais, que serve praticamente para discutir problemas e gerar um consenso sobre possíveis soluções. A outra linguagem, uma linguagem quantitativa, ela é chamada de diagramas de estoque e fluxo. Serve para criar modelos de simulação a partir dos diagramas causais. Então, essa linguagem de diagramas de estoque e fluxo, na verdade, é uma transformação dos diagramas causais nos diagramas de estoque e fluxo. Né? Permite fazer uma análise quantitativa e não somente qualitativa. Um pouco de história da dinâmica de sistemas. A dinâmica de sistema ela começa no final dos anos 50, criadas por Jay Forrest, que é um professor do MIT, hoje já falecido, faleceu recentemente, em 2018, com 90 e poucos anos. Em 1961, ele lança o primeiro livro, que é chamado Industrial Dynamics. Ele é o livro principal, vamos dizer assim, o início da dinâmica de sistemas. O primeiro nome da dinâmica de sistemas foi em Industrial Dynamics, dinâmica industrial. Né? O primeiro software para dinâmica de sistema é chamado de Dynamo. É uma linguagem não gráfica. Né? Em 1969, o Jay Forrest lança um modelo chamado Urban Dynamics, que tratava da dinâmica urbana da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Em 1971, ele lança um livro, World Dynamics, que é a respeito da dinâmica do mundo. Nesse modelo, ele prediz a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento atual. Note bem, em 1971. Ele prevê a escassez de alimentos, o esgotamento dos recursos naturais, etc. Né? E em 1972, Donella Meadows lança um livro, Limites do Crescimento, ou Limites do Crescimento, né? Limits to Growth, em inglês. É um livro muito difundido em todo o mundo. Praticamente, ela repete os resultados do modelo do Forrest, do World Dynamics, só que de uma maneira mais fácil de se ler, né? Não era um modelo, era um livro. Né? Em 1985, é lançado o primeiro software gráfico de dinâmica de sistemas, que chama Stella. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. O Stella quer dizer System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Isso quer dizer Stella. Ele foi criado com o apoio da Apple. Né? Então, nós estamos falando do ano de 1985, quando a Apple estava lançando os computadores com interface gráfica. Né? Esse software pode ser baixado nesse endereço que está aí, icsystems.com. Okay? Em 1990, Peter Senge lança o livro, que é um best-seller mais vendido no mundo inteiro, né? A Quinta Disciplina, La Quinta Disciplina. O livro é um precursor do conceito de organizações inteligentes, abertas a aprendizagens, capazes de se sobrepor às dificuldades, reconhecer as ameaças e descobrir oportunidades. Né? Esta é a capa do livro em espanhol, a versão em espanhol. No ano de 2000, outro professor do MIT, John Sterman, lança esse livro, Business Dynamics. É um livro muito interessante para aqueles que querem se dedicar e aprofundar, e hoje eu considero a principal referência
de livros em dinâmica de sistemas para quem quiser se aprofundar neste assunto. Existem hoje diversos softwares de dinâmicas de sistema, entre eles o NLogic, o iSync, que é um sucessor do Stella, o PowerSim, o VenSim, o Foreo e o Insight Maker. O Insight Maker nós vamos usar nessa apresentação e eu recomendo porque é um software que é acessível através da web. Ele é grátis, gratuito, não se paga nada para usá-lo. Ele é robusto, estável e tem uma interface intuitiva e é fácil de aprender e de usar, né? Nós vamos ver daqui a pouco um pouco do Insight Maker. Como eu disse, dinâmica de sistemas tem duas ferramentas, dois tipos de diagramas, os diagramas causais, e aqui a gente mostra um modelo de dor de cabeça. Então, vou passar aqui para um Insight Maker, onde a gente construiu esse modelo da dor de cabeça, esse modelo causal. Como é que uma dor de cabeça, a maioria das pessoas tratam o problema da dor de cabeça tomando medicamentos. Algumas pessoas têm outras técnicas para curar a dor de cabeça, mas a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, a grande parte das pessoas tomam medicamentos. E quanto mais forte é a dor de cabeça, maior a quantidade de medicamento. Então, o diagrama causal, que nós vamos ver ao lado, mostra uma visão sistêmica de como este problema é tratado por milhões de pessoas, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou vendo passo a passo. Aqui embaixo, na parte de baixo da pantalha, vocês podem ver o que eu vou falar em espanhol, essa legenda, né, que vocês podem acompanhar aqui. Em geral, uma dor de cabeça começa com um nível, né, baixo e aumenta até um ponto que a pessoa toma a decisão de tomar medidas para passar a dor de cabeça. Ok? Então, vocês podem ir acompanhando aqui. Bom, dependendo do nível da dor de cabeça, a pessoa toma uma dose de remédio, né? Quanto maior é a dor de cabeça, maior a dose de remédio tomada. Então, por isso que a gente coloca uma seta, né, uma flecha, ligando a variável dor de cabeça à variável dose de remédio e coloca esse sinal de mais, que quer dizer, quanto maior isto, maior isto. Isso é uma estrutura da diagrama causal. E quanto maior é a dose de remédio que você toma, uma pessoa, maior será a quantidade de remédio acumulado no corpo, no organismo da pessoa. Então, quanto maior isto, maior isto. Ou seja, isto é uma causa disso aqui. Quanto mais isto, mais remédio acumulado. E quanto maior é o remédio acumulado no corpo da pessoa, depois de um certo tempo, por isso que eu coloquei este relógio aqui, né, menor será o nível da dor de cabeça, né? Então, ou seja, a pessoa vai tomando medicamentos, né, e vai acumulando dentro do corpo, e quando isso, depois de um certo tempo, a dor de cabeça passa. Ok? Muito bem, mas o que acontece também se você toma muito remédio e acumula muito remédio? Quanto mais remédio acumulado, depois de um certo tempo, também pode aumentar os efeitos colaterais no corpo da pessoa, né? Isto fará que a pessoa seja obrigada a diminuir a dose de remédio que pode tomar. Então, quanto maior remédio,
maiores efeitos colaterais, né? Depois de um certo tempo, né? E quanto maior o efeito colateral, ela é obrigada a diminuir a dose de remédio, ok? Então, a gente vê que há aqui 2 ciclos de equilíbrio, ou em inglês, balance, neste diagrama causal, né? O ciclo superior atua para reduzir a dor de cabeça, né? Então, esse ciclo aqui, né, ele atua para reduzir a dor de cabeça. Dor de cabeça, ok? O ciclo inferior atua para deter a dose de remédio tomada, dependendo dos efeitos colaterais que podem ocorrer. Então, esse ciclo inferior, né, ele atua para diminuir os efeitos colaterais, porque se o efeito colateral aumenta, a pessoa tem que tomar menos dose de remédio e, portanto, vai diminuir o efeito colateral. Então, é um ciclo também de equilíbrio, ou seja, quanto maior a dose de remédio que se toma, ele age para diminuir a dose de remédio. Por isso que ele é um ciclo de equilíbrio, é também chamado um ciclo negativo, um diagrama causal. Ok? Vamos continuar, então, aqui na nossa apresentação. Vamos passar aqui para o próximo. Esse diagrama está nesse endereço aqui, né? E vocês, essa apresentação, eu vou disponibilizar ela para vocês todos aí depois da apresentação. Agora vamos ver um diagrama causal de uma conta de arroz. Em português é uma das palavras aqui que é bem diferente, chama poupança. Então, eu vou abusar aqui do meu portunhol, vou ver se conta de arroz, né? Então, vamos ver, então, esse modelo, né? Como é um diagrama causal, de uma visão sistêmica de como funciona o fluxo efetivo de dinheiro numa conta de arroz. Uma conta de arroz gera um valor de efetivo mensal, né, chamado de ingresso, que é igual ao valor da conta, quanto tem na conta, multiplicado pela taxa de interesse que paga o banco, né? Então, vamos aqui ver, está aqui a caixa do banco, né? O dinheiro do banco está todo depositado nessa caixa forte, nesse cofre, né? E aqui está a minha conta de arroz, né? Eu faço um depósito inicial nesta conta. Então, uma pessoa abre uma conta de arroz em um banco fazendo um depósito inicial. Quanto maior seja o depósito inicial, maior será o valor da conta de arroz, né? Ou seja, quanto maior o depósito, maior o valor que eu tenho na conta, né? Por isso, esse sinal de mais aqui. Ok? Muito bem. O banco paga uma porcentagem, que é chamada de taxa de interesse, ou taxa de interesse, sobre o valor atual do que é depositado na conta de arroz, né? Então, está aqui a taxa de interesse de arroz. E como o banco calcula? O cálculo dos ingressos mensais se realiza multiplicando o percentual da taxa de interesse pelo valor atual da conta de arroz, e dividido por 100, porque é um valor percentual. Então, esse cálculo do ingresso mensal, que depende? Ele depende do valor do que você tem na conta e também do valor da taxa, né? E quanto maior a taxa de interesse ou o montante depositado inicialmente na conta de arroz, maior será o ingresso mensal calculado. Ok? Muito bem. Bom, e o que o banco faz com esse cálculo, né? O ingresso mensal calculado controla, é o grifo que regula quanto dinheiro o banco transferirá da caixa do banco até a conta de arroz do cliente do banco, né? Então, esse cálculo é que controla esse grifo
para transportar este dinheiro, para movimentar esse dinheiro da caixa do banco para a conta de ahorro do cliente. Quanto maior é o ingresso, né, mensal, maior será o dinheiro depositado na conta de ahorro. Então, esse é um modelo causal de uma conta de ahorro. Agora, nós vamos transformar esse modelo, né, numa conta de... deixa eu trocar aqui. Nós vimos o modelo causal e agora nós vamos ver um modelo de estoque e fluxo, né? Então, vamos agora ver o modelo de estoque e fluxo. Os diagramas causais são qualitativos, como a gente acabou de ver. A partir deles, pode-se criar diagramas de estoque e fluxo, que sejam quantitativos. Então, através dos diagramas de estoque e fluxo, nós vamos poder calcular as quantidades, os valores de cada variável. Assim, é possível conhecer exatamente as quantidades de cada variável em cada instante de tempo. Cada elemento do diagrama causal se transforma num elemento do diagrama de estoque e fluxo. Os estoques são quantidades que se acumulam com o tempo. As variáveis são quantidades que geralmente expressam equações matemáticas ou quantidades fixas, constantes. Os fluxos se expressam em quantidades por unidade de tempo. Por exemplo, dinheiro por mês, pessoas por hora, produtos por dia. Ok? Vamos lá. Então, ao abrir a conta de ahorro no banco, se realiza um depósito inicial. Este valor se pode ajustar movendo a régua na coluna à direita na pantalha, né? Então, eu posso modificar aqui, né, o quanto que eu tenho na conta de ahorro, aqui o depósito inicial. Posso colocar 400, 500, 600, né? Então, vamos deixar aqui 500. Então, a conta de ahorro, ela existia lá no outro diagrama, e aqui ela foi transformada numa variável, num estoque, chamada conta de ahorro. Por que um estoque? Porque a conta de ahorro, ela acumula o dinheiro, né, que o banco vai depositando todo mês. Ok? E a taxa de interesse é igual a 1% ao mês. Essa quantidade pode ser também ajustada movendo a régua na coluna ao lado direito da pantalha, né? Eu posso aqui está 1% ao mês, a taxa de interesse. Eu posso colocar ali 1,5%, 2%, 2,5%, assim por diante, de acordo com o que eu quero. Eu vou deixar aqui em 1% ao mês. O cálculo do ingresso mensal é igual à taxa de interesse vezes a conta de ahorros dividido por 100, né? Para se ver e modificar esta fórmula, né, o que eu posso fazer? Eu posso clicar no sinal de igual que aparece no canto superior, na esquina superior esquerda, que aparece ao passar o cursor no nome da variável. Então, se eu passar o cursor aqui, veja que apareceu um sinal de igual. Se eu passar o cursor aqui, apareceu um sinal de igual. Se eu clicar aqui no sinal de igual, né, aí o que vai aparecer? Exatamente a equação. Taxa de interesse vezes a conta de ahorro dividido por 100. Ok? Então, isso aqui eu posso mudar. Note que aqui do lado estão as duas variáveis que eu preciso para fazer essa conta. Essas duas variáveis aparecem aqui porque elas estão ligadas nessa outra variável aqui, né? E o fluxo de efetivo do banco, da conta do cliente, isto é, o ingresso mensal está regulado pelo cálculo de ingresso mensal, né? Então, os fluxos são representados por flechas contínuas e podem mudar, cambiar as quantidades de onde se originam ou vão, né?
Então, fluxo aqui, isso aqui é um fluxo em dinheiro que vai do cofre do banco, né, até a conta de ahorro do cliente. Então, veja, sai dinheiro daqui e vem dinheiro para essa conta. Então, há uma diminuição do dinheiro do caixa e um aumento do dinheiro na conta. Então, por isso que o fluxo é representado por uma flecha contínua. As flechas com pontos ou traços representam informação. Não cambiam as quantidades desde onde se originam ou vão, né? Então, veja aqui, essa seta aqui, uma seta com pontos, ela não altera o valor da conta de ahorro, ela simplesmente informa a essa variável como calcular o ingresso mensal. Ela não retira dinheiro, a seta com pontos, as flechas com pontos, né? Não retiram dinheiro da conta, ok? Então, ela é feita exatamente para esse pontilhado para significar que é simplesmente uma informação. Então, esse é um modelo de estoque e fluxo, né? E agora nós vamos simular este modelo, né? Nós vamos clicar em Simulate no modelo, esse botão que está aqui, Simulate, né? E na hora que eu clicar em Simulate, o que vai acontecer? Apareceu o gráfico, né? Que eu estou vendo aqui, mostrando que o valor inicial da conta de ahorro é 500 e o valor final é 1.650 dinheiros, dólares, pesos colombianos, reais, né? Então, esse é o valor final, ok? Nos 120 meses que eu estou simulando, né? Se eu mudar, eu posso também ver isso aqui na forma de uma tábua, né? No tempo zero, a conta de arroz tinha 500 no tempo inicial, e no tempo final, eu tenho aqui 120.650,19.345. Ok? Muito bem. Se eu fizer agora, né, eu vou sair aqui e mudar aqui a taxa de interesse, colocar em 2% ao mês. Ok? E simular novamente, veja que eu vou obter agora um valor bem mais alto. Eu posso aumentar a velocidade aqui, né? E 5.382. Poderia também mudar o valor inicial, ao invés de 500, colocar 300 e mandar simular novamente. Então, 300, valor inicial, valor final foi de 3.166. Com isso, então, a gente mostrou como funciona os diagramas de estoque e fluxo e ver como a gente pode simular várias situações, né? É um diagrama bastante simples para todos poderem compreender o que eu estou dizendo, né? Então, nós vemos os dois tipos de diagrama. Diagrama causal, desse modelo da conta de arroba, e o modelo de estoque e fluxo. Muito bem. Vamos aqui compartilhar e seguindo em frente. Agora, então, nós vamos tratar do problema da escassez de mão de obra na indústria de tecnologia da informação no Brasil. Então, todos esses dados aqui são dados reais, que foi obtido das estatísticas brasileiras. Ok? Muito bem. Vamos aqui ver, então, o diagrama causal desse problema da escassez de mão de obra. Para isso, nós vamos ver também aqui no Insight Maker esse problema. Oh, desculpe. Eu acho que eu não abri ele. Só um pouquinho.
Eu vou clicar aqui. Esqueci de abri-lo. Ok, muito bem, apareceu. Está aqui o modelo, o diagrama causal da escassez de mão de obra. Então, vamos lá. Bom, essa variável, o PIB, é o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas por um país num determinado ano. Ok? Então, esse é o PIB. Quanto maior o PIB, né, quanto maior o crescimento do país, maior vai ser esse PIB. Ok? Muito bem. Normalmente, quanto maior é o PIB, né, maiores serão os ingressos das corporações. Ou seja, as corporações, o que eu quero dizer com corporações? Podem ser empresas, universidades, órgãos de governo, né, qualquer tipo de organização que tenha uma atividade econômica. Né? Então, normalmente, quanto maior o PIB, maior será os ingressos, ok? Das corporações, né? Muito bem. Quanto maior o ingresso das corporações, né? Quanto maior são os ingressos, maior será a mão de obra que essas corporações demandam, a mão de obra demandada. Mano de obra, eu estou aqui no diagrama abreviando para MO, né, de mano, obra, ok? Então, quanto maior ingresso, mais mão de obra eu vou precisar, certo? E a mão de obra demandada é igual ao valor total dos ingressos das corporações dividido pela produtividade da mão de obra, né? Então, como é que eu calculo a mão de obra demandada? É os ingressos dividido por produtividade. E quanto maior a produtividade, né, o que acontece? Menor é a mão de obra demandada para lograr os mesmos ingressos. Né? Se as pessoas que trabalham, produzem, têm uma produtividade maior, né, eu preciso de menos pessoas, portanto, a mão de obra demandada será menor. Ok? Bem, quanto maior é a mão de obra demandada, a tendência é aumentar a escassez de mão de obra, já que mão de obra é fixa, é um número fixo, não pode-se aumentar a mão de obra instantaneamente. Então, é um valor fixo, então se eu aumento a demanda por mão de obra, a tendência é a escassez de mão de obra aumentar, por isso que tem um sinal aqui mais. Né? Quanto maior isso, maior a escassez de mão de obra. Muito bem. E existe um ciclo de equilíbrio, né, que é indicado pelo menos, está aqui, que cada vez que os ingressos das corporações tendem a crescer, há uma tendência de aumentar a demanda e aumentar a escassez de mão de obra. Né? Então, a demanda aumenta de mão de obra e a escassez de mão de obra aumenta. Se a falta de mão de obra, ou seja, se tem escassez, aumenta, os ingressos não podem crescer. Né? Então, se eu tenho uma tendência de aumentar a demanda, aumenta a escassez. Se eu não consigo contratar as pessoas que eu preciso para trabalhar, eu não vou conseguir aumentar o ingresso das minhas organizações, de algumas organizações que não conseguirem contratar mão de obra. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar de contratar um determinado serviço, né? Porque eu não consigo atendê-lo porque eu não tenho mão de obra. Então, quanto maior a escassez de mão de obra, menor serão os ingressos. Ou seja, é uma tentativa de aumentar os ingressos redunda ou acarreta, né, uma pressão para diminuir os próprios ingressos. Por isso que é um ciclo de equilíbrio. Há uma restrição ao aumento
dos ingressos por falta de mão de obra. Ok? Bom, quanto maior a escassez de mão de obra, se faltam profissionais no mercado de trabalho, né, o que acontece? Há uma tendência do crescimento da remuneração laboral, ou do trabalho. Né? Ou seja, se está faltando engenheiro para serem contratados, a remuneração dos engenheiros tende a crescer. A curva de oferta e demanda da economia. Né? Quanto mais escasso é um bem, seja ele o que for, trabalho, por exemplo, maior será a remuneração, o preço desse recurso. Né? Por isso que a tendência é, quanto maior a escassez, maior a remuneração. Mas o que acontece se a remuneração do trabalho aumenta? Quanto maior a retribuição laboral, a remuneração, né, do trabalho, maior o atrativo das profissões das tecnologias da informação. Né? Ou seja, se aumenta os valores da remuneração daqueles profissionais, isso vai, de uma certa forma, atrair mais pessoas, né, mais pessoas para fazer, para cursar, para treinar, né, naquelas profissões que estão tendo um aumento da sua remuneração. Né? Se, por exemplo, a remuneração do programador de computador aumenta 50%, isso vai atrair mais pessoas para serem programadores de computador. Ok? Muito bem. Quanto maior é a atração dos profissionais, quanto mais atrativas forem as profissões, né, maior o número de candidatos aos distintos cursos de formação na área de tecnologia da informação. Né? Vou ter mais pessoas querendo fazer cursos, por exemplo, de programador de computador. E quanto mais candidatos, o que vai acontecer? O número de candidatos aos distintos cursos de formação em tecnologia da informação, maior será o número de novos estudantes. Né? Se eu tenho muitos candidatos, eles vão fazer os concursos e as seleções para acesso, e eles vão se tornar novos estudantes. Okay? Quanto maior o número de estudantes, né, maior será o número de matriculados nos cursos de tecnologia da informação. Né? Ou seja, os estudantes estão ingressando nas universidades, nas escolas, né? Então eles vão estar matriculados. Depois de um certo tempo, quanto maior seja o número de matriculados, transcorrido um determinado período de tempo, maior será o número de graduados nos cursos de tecnologia da informação. Né? Então, aqui está faltando aqui um desenhozinho aqui de um relógio, né? Que isso aqui não é imediato, isso aqui pode levar 3, 4, 5 anos para sair de matriculado para graduado. Né? E, quanto maior o número de graduados nos cursos de tecnologia da informação, maior a mão de obra disponível no mercado. Né? Então, a mão de obra disponível, ela aumenta quanto mais graduados eu tenho. Por isso que isso aqui também é um mais. Né? Então, vejam, a escassez, ela desencadeia, ela gera um ciclo que vai gerar mais graduados depois de um certo tempo. Ou seja, quanto mais escassez, aumenta a remuneração, aumenta a atração das profissões, aumenta o candidato, aumenta os novos estudantes, os matriculados, os graduados, e vai aumentar a mão de obra disponível. Né? Essa mão de obra disponível, o que acontece? Quanto maior a mão de obra disponível, maior será a disponibilidade de incrementar a mão de obra contratada, que cumpre os critérios das corporações contratantes. Né? Então, as corporações, elas contratam os profissionais disponíveis, mas que atendem, né, que atendem aos critérios para as contratações. Eles não vão contratar qualquer pessoa disponível, e sim
aquele programador que conhece a linguagem R, por exemplo, né? Então, eles só contratam aquela mão de obra que eles têm interesse, né? Então, sobra muita mão de obra disponível porque não atende aos requisitos, aos critérios das organizações que estão contratando, né? E quanto maior o número de mão de obra contratada, né, eu diminuo a escassez, ok? Então, quanto maior a mão de obra contratada, menor será a escassez de mão de obra, encerrando um ciclo de equilíbrio, né? Ou seja, isso aqui, esse aumento de escassez provoca todo um ciclo, né, que vai gerar mais mão de obra contratada, que, portanto, diminui a escassez, né? Escassez é mão de obra demandada menos mão de obra contratada. Quanto mais mão de obra contratada eu tiver, menor vai ser a escassez. Então, esse é o ciclo, o diagrama causal desse problema de escassez, né? E como ele se resolve, ou seja, ele pode se resolver por aqui, né? E também, nesse contexto aqui, com o aumento da produtividade, a maneira de resolver esse problema. Muito bem, voltamos para a apresentação e vamos para o próximo slide aqui, ok? Bom, e o modelo que nós desenvolvemos, ele considera todos os setores econômicos, né? Então, da economia, que utilizam mão de obra de tecnologia da informação, ou seja, nos interessa aqueles setores da economia que fazem uso de mão de obra de tecnologia da informação, né? Então, um setor, por exemplo, que não usa a mão de obra de tecnologia de informação não tem interesse para nós neste modelo, né? E eles se dividem em dois grupos, com características econômicas muito diferenciadas. Os setores core aqui é do inglês, né? Núcleo, acho que em espanhol também é núcleo, em português é núcleo, mas a gente resolveu usar esse termo em inglês. Os setores core são aqueles cuja principal fonte de ingressos provém das tecnologias da informação. Dois exemplos de corporação nesses setores core são, por exemplo, a Apple e a IBM, né? Okay? Elas são, o que elas obtêm de ingressos, né, provém basicamente das tecnologias da informação, ok? Os setores não core, né, no core, são os outros setores que utilizam mão de obra das tecnologias da informação, pero suas principais ingressos não estão nas tecnologias da informação. Um exemplo, a Universidade de Bagué e Juan Valdez, por exemplo, uma empresa aí famosa na Colômbia pelo seu café, o delicioso café colombiano. Tenho muita saudade dele. Então, essas duas empresas, né, as duas corporações, a Universidade e o Café Juan Valdez, eles não têm como principal ingresso o uso da tecnologia da informação, mas eles utilizam mão de obra de tecnologia da informação. Tanto a universidade quanto a Juan Valdez tem equipes, tem trabalhadores, né, pessoas que trabalham com tecnologia da informação para que os empreendimentos deles funcionem adequadamente, né? Então, são dois setores, dois grupos de setores, né, que a gente dividiu o modelo. E, com isso, nós vamos ver, então, nós transformamos o diagrama de estoque de causal, né, no modelo de estoque e fluxo. Então, o que nós vamos ver agora é o modelo de estoque e fluxo. Então, está aqui o modelo de estoque e fluxo, né? E nós vamos aqui, então, começar a ver como é que ele funciona. Ok. Está aqui, isso também vai estar disponível para vocês integralmente, né? Então, o que a gente fez? Primeiramente,
a gente vê aqui que tratamos, aí o professor Edgar, se talvez depois seja interessante você falar para o nosso público, né? Exatamente um resumo do que eu estou dizendo aqui. E eu vou parar aqui para você poder explicar cada parte do modelo. Aqui a gente vê só o grupo o setor core, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o PIB, né? Os ingressos do setor core, a produtividade do setor core, né? A mão de obra do setor core, a mão de obra contratada, né? E aqui a escassez, né? Mão de obra demandada, mão de obra contratada e a escassez, né? Aqui a gente tem as contratações do setor core. Então, e, igualmente, a gente fez a mesma coisa por setor não core. Por que que isso está separado em core e não core? Porque a produtividade, por exemplo, do setor core é diferente do setor não core, né? Então, por isso que a gente tem que separar. E por que que a gente trabalha com os dois? Porque ambos demandam a mão de obra de tecnologia da informação, né? Então, a gente tem que considerar os dois grupos de setores, ok? E aqui a gente vê exatamente o quê? A formação das pessoas, né, para aumentar o número de graduados, né? Tanto do curso de nível superior, quanto de nível técnico e profissional, nível médio, né? Então, esses dois modelos de formação vão alimentar, então, a mão de obra disponível. Os graduados de nível superior, os graduados de nível técnico profissional, né, aumenta a mão de obra disponível, né? Então, aqui está o estoque da mão de obra disponível. Ok? E a mão de obra disponível, o que acontece? Eu vou ter aqui a mão de obra contratada dos dois setores, a mão de obra contratada total. Aqui a mão de obra demandada total do core e do não core. Então aqui eu tenho escassez total. Ok? Professor Edgar, eu gostaria que você fizesse um breve resumo, né, Tá bem. desse modelo, porque isso vai estar disponível para todos, mas seria interessante você fazer aqui. Eu vou começar novamente, né? Está bien. E, Voy a intentar replicar la explicación del modelo que ok. no es tan fácil. Ok. Empezamos entonces con el primer paso que se refiere al componente del modelo asociado a las industrias en el sector core, que explicaba el profesor en la diapositiva anterior, y tiene todos los mismos elementos que habíamos visto en el modelo conceptual del diagrama de ciclos causales, ¿no? Como el PIB, los ingresos y la mano de obra, tanto contratada, demandada como contratada al final en el sector core. En el siguiente paso, entonces, es el mismo modelo, o pues semejante, pero para el sector no core. Lo más relevante acá era que la razón por la cual era importante separar el sector core del sector no core es que la productividad en los dos sectores va a ser diferente, principalmente por lo que comentaba el profesor antes de la diferencia en las tareas que realizan finalmente las personas que están encargadas de estas funciones de TIC, ¿no? En el no core, siendo, digamos, un poco más auxiliares del servicio principal de las organizaciones, mientras que en el core es, como la palabra lo indica, el núcleo de los productos y servicios de las organizaciones. En el siguiente paso, entonces, habla de la, si lo puedo llamar como la producción de los graduados que van a volverse la mano de obra disponible. Y hay también dos elementos en el modelo acá, el NS, que quiere decir nivel superior, o para nosotros en Colombia digamos que sería pregrado o universitario, y el nivel técnico profesional en el modelo de arriba.
Estos dos entonces se juntan en el siguiente paso para determinar la mano de obra disponible, que va a estar entonces relacionada con la mano de obra que van a poder contratar tanto en el sector core como en el sector no core. Entonces, la mano de obra contratada en cada uno de los sectores va a, en el centro del modelo, contribuir a la mano de obra contratada total, así como en la parte izquierda del modelo, digamos, de la parte de la demanda. Entonces, la demanda de cada uno de los dos sectores produce la demanda total y la diferencia entre la mano de obra demandada y la mano de obra contratada va a producir entonces la escasez total, así como también se puede determinar en los otros dos óvalos para eh, cada uno de los dos sectores. Graças, professor Edgar. Você conseguiu resumir bastante bem o que eu acabei de dizer, né? Então, agora a gente vai passar para o que é mais assim, importante, mais interessante do modelo, que é a parte de simulação, né? Então, nós vamos estudar 5 cenários no período de 2012 a 2020. Então, o primeiro cenário é o cenário standard, que segue as tendências atuais. Profe Pablo, disculpe la interrupción, creo que estás viendo la diapositiva. Y permítame un segundo comentario. No sé si es posible, o sea, el profesor Hernán levantó la mano, no sé si de pronto tiene alguna duda, alguna inquietud, y que necesite ser resuelta como... Mas 5 a 10 minutos no máximo, ok? Pode ser? Ok. Então, os cenários que nós vamos estudar, são 5 cenários, cenário standard, seguindo as tendências atuais das taxas de câmbio médio dos parâmetros do modelo. O cenário otimista é melhorando a produtividade das atividades da corporação. O pessimista, aumentando o crescimento do PIB, 3% ao ano, né? Lembre-se, quanto maior o aumento do PIB, maior a demanda de mão de obra, portanto, isso piora a escassez. Por isso que é um cenário pessimista para a escassez, embora, do ponto de vista econômico, ele é bem-vindo, está crescendo mais o país. O cenário de recessão, o PIB decresce, contrai menos 1% ao ano, e o cenário de primeiro mundo é quando a produtividade é igual aos países mais desenvolvidos da Europa, né? Então, estão aqui os parâmetros dos 5 cenários, o standard, 2% ao ano de crescimento do PIB, esse é o caso brasileiro, e a produtividade é menos 2,5%. Tá? Ok? Isso vai gerar uma escassez de 163 mil pessoas profissionais na área de tecnologia e informação no ano 2020. Okay? O cenário otimista, mais 2% de PIB, não alterou o PIB, mas a produtividade ela foi de menos 2, foi para menos 0,75, ou seja, a produtividade melhorou, por isso que ele é otimista, né? Então, isso vai precisar de uma escassez menor, 87 mil pessoas, trabalhadores. Um cenário pessimista é quando o PIB cresce 3%, a produtividade continua ao cenário standard, né? Então, isso aqui, a escassez sobe para 489 mil. Veja como é que um crescimento de 1% no PIB provoca um aumento bastante expressivo, bastante grande na quantidade, na escassez, né? Um cenário de recessão, um decréscimo de 1% no PIB, faz com que a escassez seja negativa, ou seja, eu tenho um superávit, na verdade, de 359 mil pessoas, né? Então, passa a sobrar, tem um excedente de pessoas. E se eu tenho um cenário de primeiro mundo, o PIB é igual, mas a produtividade é de 6%, aumenta para 6%. Também eu tenho um superávit, né, uma escassez negativa, um superávit de 118 mil pessoas. Então, agora eu vou passar aqui para fazer uma simulação, e a gente está terminando, ok, Alejandro? Que vai mostrar exatamente isto. Então, vejam bem, aqui eu estou com um cenário padrão,
né? Taxa... Profe, estamos Aqui, viendo todavía la diapositiva, qué pena. Listo. ok. Perfecto. Aqui eu estou com um cenário padrão, né? A taxa anual do PIB cresce 2% e a taxa anual de produtividade decresce menos 2,5%, ok? Que é exatamente aquele cenário standard que nós vimos. Então, se eu simular isso aqui, eu vou ter exatamente em 2020 menos 100, ou melhor, mais 163 mil de escassez, né? Então, se eu posso ver isso aqui também no formato gráfico, né? Está aqui 2.163 mil, isso aqui está em mil profissionais, né? Então a escassez é de 163 mil. Se eu colocar aqui a taxa de produtividade de 6%, né, que é um modelo, vamos dizer assim, super otimista, é um modelo de primeiro mundo, a produtividade aumenta para 6%, e eu simular novamente, eu vou ver que em 2020 nós vamos ter menos 118 mil, como tinha visto lá naquele quadro, né? Então, eu tenho uma escassez negativa, quer dizer, eu tenho superávit, né? Se aqui eu mantenho os menos 2,5 e aqui eu subo para 3%, o PIB passa de 2 para 3 e mantém a taxa de produtividade, eu vou ter, né, uma escassez de 489 mil profissionais, né? Quando o PIB cresce, em vez de 2%, cresce 3%. Se o PIB cresce menos 1%, eu tenho uma queda no PIB, a minha escassez, né, ela passa a ser negativa de 359 mil, ou seja, eu tenho um superávit de 359 mil. Tá? Então, eu mostrei aqui rapidamente, né, espero aí excedido só um pouco aí o nosso tempo, né? E com isso, Alejandro, eu termino aqui a apresentação, né, do nosso modelo e fico à disposição aí para as perguntas. Espero que tenha me feito entender, não sei, o professor Edgar, se eu conseguir, acredito, me fazer entender aí, eu pergunto a todos também. Fico à disposição. Obrigado. Graças. Muito obrigado, professor Paulo. Acho que foi bastante claro. O Hernán queria acrescentar alguma coisa na descrição do modelo. Não sei, Alejandro, si empezamos por ahí o Sí, de las reitero preguntas. igualmente el agradecimiento, profesor Pablo, por esta excelente presentación. Abriríamos entonces el espacio de preguntas, comentarios, inquietudes. Tiene la palabra el profesor Hernán, que, como nos comentaba allí por el chat, va a contribuir a redondear el resumen del profesor Edgar acerca del modelo. Entiendo. Buenos dias, professor Hernando. Buenos dias, professor Paulo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Y muy buena su planteamiento de que debemos hacer un esfuerzo por hablar nuestros idiomas. Me encanta eso. Muchas gracias. Muito obrigado. Obrigado. Segundo, agradecerle enormemente por esa estupenda conferencia que nos ha dado, que ha sido tan clara que supera las barreras de los idiomas. No había necesidad de saber portugués para entender claramente lo que usted nos estaba planteando. Y sobre todo para esta audiencia que pues, sobre todo la parte del grupo de modelado y simulación de sistemas sociales complejos, que todos han tenido su entrenamiento y su formación, entre otras en lo más rudimentario de la dinámica del sistema. Y usted nos ha dado un ejemplo maravilloso de cómo se hace un modelo y cómo se hace con absoluta claridad desde el primer momento. Así que eso era lo segundo que quería decir. Muchas gracias, profesor.
Tercero, resumir para la audiencia externa probablemente y también para nosotros internamente los pasos que yo vi que usted dio para construir ese modelo. Usted comienza por plantearse el problema, que como yo entiendo es un problema de escasez de mano de obra, tratando de tecnología, de la información y comunicación en Brasil. Ese es el problema, estudiar la escasez de mano de obra a través de la dinámica del sistema. Y comienza por construir un diagrama causal, que va hilvanando todas las variables fundamentales que puedan estar interfiriendo, contribuyendo al problema de la escasez de mano de obra. Una vez ha construido ese diagrama que por supuesto requiere mucha investigación, mucho trabajo de reunir estadísticas, de estudiar la economía, cómo se ha portado en los últimos años y demás, usted pasa luego al diagrama de stocks y flujo, que ese es lo que nosotros también conocemos como el diagrama de Forrester. Ya una vez tiene el modelo pasado al diagrama de Forrester, entonces se aproxima para la última etapa, que es ya usar un lenguaje de simulación como Stella, por ejemplo, para simular basado en ese diagrama de Forrester. Entonces, la simulación, usted nos muestra 5 escenarios para ver cómo se va aportando el modelo y qué resultados se está obteniendo, y por supuesto, con base a esos resultados, la constatación con las cifras estadísticas de la economía brasileña, la mano de obra, el desempleo, etcétera, etcétera. Usted va perfilando mejor el modelo, esa parte última de regresar otra vez al modelo y hacer los cambios que sean necesarios para irlo ajustando, etcétera, etcétera, pues no la hicimos, pero es obvio que usted lo ha trabajado también. Ese es para mí el resumen de esta clase magistral, en la que yo creo que la podemos usar incluso para nuestros estudiantes de primer, segundo semestre, porque está tan clara y tan bien explicada, que nos muestra cómo esta herramienta puede ayudarnos a comprender un problema bastante complicado y un problema que es de gran interés para todos nuestros países. La escasez de mano de obra en ciertos rubros, o el desempleo y mano de obra que queda en el aire, que está ahí pero que no la está usando la economía, podrían ser extensiones a donde podrían aplicarse esta conferencia que tú nos has dado y que también nos has enseñado. Así que muchísimas gracias, profesor. Ahora sí, una preguntita. La pregunta rápidamente es, ¿llevaron a cabo estudios para ir comparando los resultados de la simulación con lo que las cifras de la economía brasileña va mostrando respecto a la escasez de mano de obra en tecnologías de información y comunicación? ¿Han adelantado ya comparaciones para ver qué tan bien el modelo está prediciendo, digamos, el comportamento de la escasez de mano de obra? Sim, se eu entendi bem, existe uma etapa de validação do modelo que eu não pulei por causa o tempo não permitia mostrar esses detalhes, né? E então a parte de validação, o que a gente faz? Né? A gente pega os valores históricos do passado e simula e vê se tem exatamente, obteve aqueles valores, né? Então isso foi feito, foi validado, e tem a parte da projeção, né? Então isso tem no modelo, se for de interesse, né, eu resumi ao mínimo possível para todos entenderem, mas não coloquei detalhes de tal maneira que ultrapassasse muito tempo. Mas foi feito todo um estudo de validação do modelo e ele adere o erro com os valores passados é bastante
pouco expressivo, né? Há uma diferença, é claro, mas muito pouco expressivo. Não sei se o professor Edgar queria, talvez, resumir para todos. No sé si sea necesario porque fue bastante claro, como lo decía Hernán también, pero básicamente que sí existió un proceso de validación como en todos los procesos de modelado, utilizando los valores históricos para los parámetros del modelo, eh, que lógicamente, digamos, se hace la validación hacia atrás, pero que también el modelo incluye la parte de proyección de valores futuros. El error encontrado en la validación con los correspondientes parámetros históricos fue bastante bajo y por lo tanto hay confianza en que los resultados producidos en la proyección son aceptables. Sim, graças. Parece que Angel David quer fazer uma pergunta. Adelante, Ángel, por favor. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su exposición. Solo tengo una pregunta en relación a cómo se determinaron los escenarios que nos presentaba, ¿no? De los escenarios del 2012 al 2020, pues sí quedé un poquito perdido, bueno, cómo se caracterizaron o cómo fueron construidos, ¿no? Estos escenarios de optimista, primer mundo, pesimista, de recesión. Y pues en particular, cuando lo leí, pues pensé, bueno, hay algunas características que uno supone, pero cuando se mostraban las cifras, pues sí me perdí un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de pesimista se parecía mucho al de primer mundo, entonces esa es mi pregunta, ¿cómo se determinaron o cómo se construyeron estos escenarios que se propone? Sim, eu vou compartilhar a tela novamente e vou mostrar aqui exatamente o que caracteriza cada um dos cenários, ok? Basicamente, aqui é a definição dos cenários. O cenário standard é o PIB, são os valores médios, promédios dos valor do PIB e da produtividade, né? Crescimento de 2% ao ano da economia brasileira, isto lá no início da simulação, né, é o valor médio, e a produtividade menos 2,5%. A produtividade é um dado assim, estarrecedor, mas ela está caindo com o tempo, dado as características do setor de tecnologia da informação no Brasil, que é muito produtor de códigos, né? E isso, a produtividade é muito baixa. Não? Então, no cenário otimista, eu mantenho o PIB, mas a produtividade aumenta, né? Ao invés de ser menos 2,5, ela passa a ser menos 0,75. Né? Então, é isso que eu estou definindo como cenário otimista, ou seja, um cenário em que a produtividade melhora, fica melhor, né? Então, um cenário pessimista é quando eu tenho a mesma produtividade do cenário standard, né, menos 2,5, mas o PIB, ao invés de crescer 2% ao ano, passa a crescer 3% ao ano, né? Então, esse é um cenário pessimista. O cenário de recessão, o PIB, ao invés de crescer 2% ao ano, decresce 1% ao ano, mantendo a produtividade, né? Esse cenário de recessão foi o que de fato ocorreu, né? Por causa da pandemia. A gente passou, a partir de 2019, com a pandemia, a economia do país encolheu, né? Aliás, foi a menos de 1% aqui no Brasil, né? Menos, ficou pior ainda. E o cenário de primeiro mundo, o PIB continua igual, mas o valor da produtividade é mais 6%, né? Ou seja, é o tipo o setor de tecnologia, informação europeu, ele tem uma produtividade que é dessa ordem. Então, cada um desses cenários produz uma escassez. É escassez quando esse número é positivo, né? E é
um superávit, ou seja, tem excedentes de mão de obra quando o número é negativo. Não sei se eu consegui explicar o que você me perguntou, mas eu peço ajuda aí ao professor Edgar, caso você tenha alguma dúvida com relação a como definimos os cenários de análise do problema, né? Ángel, no sé si necesites más explicación, además de la explicación del profesor respecto a la determinación de los parámetros en cada uno de los escenarios. No, ya me quedó más claro. Era Pues, la confusión que tenía. posso Ok. aproveitar, professor Paulo, que já tem esse slide e fazer uma pergunta que talvez venha da minha ignorância, mas queria fazer antes também e que se calhar serve também para que Ángel e outros consigam perceber melhor estes cenários. Como é medida a produtividade e por que é que é possível uma produtividade negativa? O que é que quer dizer uma produtividade negativa nesse Isso. caso? Mi pregunta en español es, ¿qué mide la productividad y qué quiere decir una productividad negativa? Isto quer dizer o seguinte, que nós estamos no setor de tecnologia da informação precisando de mais pessoas para produzir o mesmo valor agregado econômico, né? Então, por isso que a produtividade é decrescente, né? Então, se você tem que contratar mais pessoas para produzir a mesma coisa, né? Então, isso quer dizer que você está tendo uma produtividade negativa, né? Isso por quê? Pode-se explicar com uma certa... Por que isso acontece? Parece um paradoxo, não? Uma coisa muito estranha, né? Na verdade, acontece o seguinte, a maioria das empresas brasileiras de tecnologia de informação, elas se dedicam a desenvolver programas customizados para outras empresas. Então, elas são produtoras de códigos de programação, né? Que é um trabalho bastante artesanal, certo? Então, precisa de muitas pessoas. E se essas pessoas que são contratadas não têm a mesma qualidade, né, eles não conseguem manter a qualidade, você acaba tendo que contratar mais pessoas para produzir essas quantidades de código. É diferente, por exemplo, quando você pega uma empresa como uma Apple, por exemplo, né? Ela contrata um profissional, mas o valor do produto que ela vende, que são os smartphones, os computadores, né? Aquele código que é produzido, aquelas pessoas que trabalham nisso, produzem um produto de alto valor agregado, né? Então, quanto mais eles produzem produtos de alto valor agregado, né, maior a produtividade, porque você está aumentando o valor do que você está vendendo com o mesmo número de pessoas que você contratou. Entende? Aí a produtividade é positiva. Por isso que no cenário de primeiro mundo, né, você tem uma produtividade positiva, porque eles estão produzindo produtos que usam tecnologia da informação, né? Então, e são produtos de alto valor agregado, né? Então, por isso que a produtividade é muito maior do que a nossa, né? Se Obrigado. eu conseguir me fazer entender, talvez seja Sim, interessante que vou você tentar fazer explicar. um resumo muito curto. Básicamente, la productividad está midiendo la cantidad de personas necesarias para producir un determinado valor de productos o servicios de las organizaciones. Y lo que quiere decir el valor negativo es que se necesitan más personas para arrojar esos resultados o esos productos, pero que eso tiene que ver con las características o la estructura de los productos de la industria de tecnologías de la información y la comunicación en Brasil, que principalmente se dedica al desarrollo de software, de programas de código, de programación para otras empresas y por lo tanto el valor agregado en esa labor es mucho más bajo que el valor agregado en otras organizaciones comparables en el escenario del primer mundo
en donde se construyen o se fabrican o se producen productos que utilizan las tecnologías de información y comunicación y por lo tanto tienen más valor agregado. Y no sé si yo puedo aprovechar, Paul, disculpen, aprovechar mi rol acá, más sencilla mais uma pergunta, esta mais do lado qualitativo do modelo que o professor apresentou no diagrama de ciclo causal, e a pergunta era por que que é necessário, neste caso, fazer na parte direita do modelo, aqui no slide, tudo à volta no sistema educativo, se eu posso dizer assim, e não ligar diretamente o atrativo de profissionais aos graduados. Ou seja, porque é preciso ir aos candidatos e aos novos estudantes, aos matriculados, e não fazer um resumo e assumir que isso que acontece no sistema educativo já vem diretamente nos graduados e é o que interessa, entre aspas, para o mercado. Sim, é possível fazer esse resumo, né? Por exemplo, daqui para cá, né? Sem passar por essas etapas aqui, né? Mas como nós tínhamos as estatísticas e elas são de boa qualidade, né? A gente preferiu detalhar mais o modelo para ver exatamente o que estava acontecendo. Então, você tem total razão. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui candidatos graduados, ou só graduados, né? E sem passar por essas etapas. Só que nós dispunhamos de todas essas variáveis aqui, então, por isso que a gente passou por essas variáveis, certo? Esses detalhes todos, não necessariamente... Quando você constrói o modelo, você modifica ele o tempo todo para exatamente em função dos dados que você dispõe, né? Se você comparar esse modelo causal com o modelo de estoque e fluxo, ele não é exatamente uma transformação do modelo causal como a gente fez lá no modelo da conta de Yahoo, né? Lá é bem direto. Aqui, a gente teve que fazer várias adaptações para chegar a um modelo de estoque e fluxo em função dos dados disponíveis, né? Esse é vamos dizer assim, a dificuldade de passar de um modelo de diagrama causal para um diagrama de estoque e fluxo, né? E a parte mais difícil do trabalho, né? Passar desse modelo para esse modelo, né? Passar desse modelo aqui para esse modelo aqui. Ele está... Acredito. Obrigado. La pregunta original era por qué hacer el modelo conceptual más detallado con los elementos del modelo del sistema educativo y no irse directamente a los graduados. Y el profesor tiene, digamos, un punto que me parece que es importante para la audiencia de este seminario, y es que la construcción del modelo depende bastante de los datos de los que se dispongan, y por lo tanto, si hay acceso a datos más detallados, vale la pena desarrollar un poco más el modelo para incluir esos elementos. Pensaría yo personalmente que permitiría explorar, digamos, más elementos del problema al alcanzar este nivel de detalle, gracias a los datos de los que se disponía. Esas eran las preguntas de mi parte, Alejandro. No sé si hay otras. Sí, señor. El profesor Hernán había levantado la mano y aquí nuevamente la levanta. Adelante, profe. Sí, además yo le veo también otra utilidad al haber incluido esa parte del modelo educativo, y es que el modelo completo podría ayudar a realinear políticas educativas que puedan ayudar a mejorar la demanda de mano de obra. Correto, perfeito. Otra cosa, profesor, que quería preguntarle es lo siguiente. La crisis esta de la pandemia del COVID-19, pues ha producido una serie de desbarajustes en toda la economía y todo. Un modelo como el que usted tiene podría ayudar también a redefinir las políticas
económicas de alguna manera. Adelante, profesor. Sim e não. O modelo, ele permite você ajustar o crescimento do PIB, né? Então, um dos cenários é o cenário, vamos dizer assim, que o PIB é uma recessão. A gente supôs que o PIB estava decrescendo ou diminuindo 1% ao ano. E, na verdade, o PIB durante a pandemia, no caso brasileiro, em 2019 e 2020, decresceu muito menos do que 1%, se não me engano, foi 3%. Né? Então, foi um cenário bem catastrófico do ponto de vista econômico. Então, considerando isso, o modelo atende. Acontece que todo modelo foi feito baseando numa história que não tem nada a ver com a pandemia que nós estamos vivendo. Né? Então, seguramente, ele teria que ser repensado, refeito, em função do que está ocorrendo atualmente. É muito difícil fazer uma previsão hoje em função das mudanças globais que a pandemia está ocasionando. Né? O modelo não foi pensado definitivamente, né? Supondo que teria uma pandemia. No máximo, que teríamos uma recessão econômica. Agora, acontece que uma recessão de menos 1% é uma coisa. Uma recessão de menos 3%, menos 5%, desestrutura toda a economia e, evidentemente, o modelo não foi pensando numa situação econômica tão catastrófica e, obviamente, a gente teria que repensar o modelo, né? Em função dessa economia que nós estamos vivendo. Né? Então, é bem diferente. Né? Nós estamos com crise logística, por exemplo, de falta de chips de computadores, né? De microprocessadores. Então, isso está desestruturando toda a indústria de tecnologia da informação. Isso, por exemplo, não está previsto no modelo uma coisa desse tipo. Né? Então, quer dizer, por isso que é sim, porque a gente pode fazer uma simulação de depressão na economia, né, do PIB decrescendo ao invés de crescer, mas não porque seria extrapolar muito a conformação econômica que o modelo foi desenvolvido. Eu espero ter sido claro. Profe Edgar, si de pronto nos podría ayudar allí a apoyar con la traducción, porque por mi parte, Vale, como que más o menos. La respuesta fue bastante clara, profesor, y tiene que ver con, digamos, esas dos fases de que sí se puede implementar el modelo, pero al mismo tiempo no se puede implementar el modelo. Sí, en el sentido de que se pueden ajustar algunos parámetros, en particular el crecimiento del PIB, para reflejar lo que sucedió con la pandemia, pero no en el sentido de que la pandemia genera cambios estructurales que harían que el modelo fuera diferente, precisamente porque una cosa es el cambio numérico del valor del crecimiento del PIB de menos 1 a menos 3%, y otra cosa es lo que eso significa en términos económicos para la estructura de cómo funciona la economía y de los elementos más particulares que están afectando el funcionamiento del sistema, más allá de los parámetros numéricos del modelo. Listo. Gracias. Muchas gracias, profe Edgar. Bueno, me gustaría también realizar un comentario, una pregunta por allí, profesor Paulo. Y bueno, pues yo conocí al profesor Paulo gracias a las profesoras María Juliana y Aida Catalina, y entiendo pues que ellas lo conocieron gracias a su asistencia en el Congreso Internacional de Dinámica de Sistemas en el año 2019. Hemos venido en algunas sesiones precisamente como para empaparnos y aprender un poco más de dinámica de sistemas en Insight Maker. Por lo general uno conoce Stella, Benzin. Sin embargo, hemos visto en Insight Maker este software web con gran potencial, como argumentaba el profesor Paulo, es muy robusto, muy intuitivo y también como que se puede llevar de una forma muy creativa al aula de clase.
Y es como también, y literal, como lo hizo el profesor Pablo, como si nos estuviera contando allí una historia. Uno por lo general ve el diagrama de Stock y flujos o el diagrama de Forrester, digamos como que de una vez con muchas flechas, muchos stocks, muchos flujos, etcétera, etcétera, y de pronto puede ser algo abrumador. Por eso veo que la presentación del profesor Pablo la ha hecho como muy amena, como contándonos esa historia y ese paso a paso, en este caso, de la escasez de la mano de obra de TIC en Brasil. Y al respecto me gustaría preguntarle, profesor Pablo, como el contexto que subyace de este modelo, si de pronto fue a través de un proyecto de investigación, por iniciativa propia, de pronto por consultoría con el gobierno, con alguna entidad, y también qué impacto ha tenido, qué estudios también de pronto han surgido al respecto, y bueno, pues ya lo que su merced nos quiera allí comentar. Muchas Sim, gracias. uma boa pergunta. Eu ia falar isso no começo, mas eu achei que ia consumir muito tempo contando essa história. Tranquilo. Basicamente, existe uma sociedade não governamental no Brasil, chamada Softex, né, que cuida desse setor de tecnologia da informação, de pesquisas, faz estudos, né, nesta área. Então, eu trabalhei para essa organização como consultor, né, para fazer este estudo, porque naquela ocasião que começamos a fazer, havia os empresários, né, diziam que estavam muito preocupados com a escassez de mão de obra. Então, todo mundo, os empresários, todos concordavam, olha, vai faltar mão de obra, vai piorar a escassez de mão de obra, né? Mas não existia um estudo dizendo quanto vai piorar, né? Essa era a questão, né? Então, todo mundo sabia que estava faltando mão de obra por causa de quê? Eles lançavam uma seleção de profissionais, recebiam, sei lá, 100 currículos, e dos 100 currículos que eles recebiam, aproveitavam um, né? Então, quer dizer, tinha um excesso, inclusive, de profissionais, isso, o modelo mostra isso no mercado, né? A mão de obra disponível é enorme, mas aqueles que atendem às demandas, os requisitos das empresas, é um percentual muito baixo, né? Então, o que a gente fez, esse estudo foi feito com o patrocínio do Organismo Brasileiro de Controle da Internet, né, de Gestão da Internet, que é o CGI-BR, né, o Comitê Gestor de Internet do Brasil, né? Então, os recursos foram desse órgão, que é um órgão não governamental e que centraliza tudo. Então, no Brasil, se você vai abrir um domínio na internet, você tem que ir a esse órgão, e esse órgão que centraliza tudo. Não é como nos Estados Unidos, tem várias empresas que vendem domínios, né? No Brasil, não, só tem uma, que é o CGI-BR. Então, eles têm bastante recurso, e parte desses recursos eles usam para fazer esses estudos, né? Então, esses estudos foram feitos pela Softex, que me contratou como consultor para fazer esse modelo. Não sei se eu consegui ser claro. Voy a resumir un poco en español lo que acaba de decir el profesor Pablo. La motivación del estudio viene de una contratación del profesor Pablo como consultor por parte de una organización que se llama Softex y que representa a los empresarios del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y más de fondo, digamos, la necesidad del estudio viene de una percepción por parte de los empresarios de que existía escasez en el mercado laboral, específicamente del sector en Brasil. Pero que, digamos, esa percepción se sentía en los círculos de los empresarios, pero no había ningún estudio que cuantificara ni dijera por qué había esa escasez. Me llamó la atención la parte de la respuesta del profesor Pablo en la que dice que al final parte de lo que encontraron es que esa escasez, o por lo menos la percepción de escasez, se reflejaba cuando hacían concursos para contratar personal
y recibían 100 currículos y de esos 100 currículos solamente contrataban una persona. Entonces, parte de los resultados que muestra el modelo, y si me permite, profesor Pablo, de pronto añadir mi comentario ahí, yo creo que eso es lo que hace más interesante el haber incluido los elementos del modelo del sistema educativo, es que la falla no era necesariamente en que había escasez de la mano de obra, sino que había una desconexión entre lo que los empresarios necesitaban para contratar y lo que los candidatos tenían como habilidades, como competencias para ser contratados. Correcto. Muchas gracias, profesor Pablo, profesor Edgar. Adelante, profesor Hernán. Sí, esa es una parte muy interesante del estudio. Yo quería como complementar dos cosas. Alejandro, creo que debes desconectar tu micrófono porque escucho ruido, Alejandro. No, perdona, es el mío. Ah, ok, perdón. Qué pena. Y es con respecto al uso de los modelos, porque esto que acaba de pasar, esto que nos acaban de contar, muestra que más que estar preocupados por que un modelo pueda utilizarse con afán predictivo, afán de predecir cómo se va a comportar entonces la escasez de mano de obra o la demanda de mano de obra, o más que, bueno, por ahora ese punto, más que buscar eso, lo que se busca es con el modelo destapar un poco de reflexiones y tumbar algunos mitos. Por ejemplo, ayudó a tumbar algunos mitos como el que tenían los empresarios. Entonces ahí hay unos usos del modelo que van más allá de la tradicional forma de entender que estos modelos buscan ayudarlo a uno a predecir, especie de modelos matemáticos mágicos que son capaces de ayudar a... Y por supuesto, entre más variables y más cosas le meta uno, más confianza tiene uno de que eso seguro que va a ayudarlo a predecir qué es lo que va a pasar en este caso, ya dijimos, con la mano de obra. Pero es claro que cada vez más nosotros entendemos que ese gran esfuerzo de construir estos modelos no busca necesariamente eso, entre otros porque es demasiado complejo, estos fenómenos sociales son demasiado complejos como para poder abarcarlos en un modelo, por más número de variables que tengan, y que esos modelos tienen una inmensa utilidad en ayudarlo a uno a comprender una problemática compleja, ayudar a generar, en este caso con los clientes, una mayor comprensión de lo que ellos perciben, y creo que Edgar fue muy cuidadoso en eso, perciben, interpretan como el problema. Entonces, me pareció muy interesante esa parte. El modelo también, visto ya no proyectivamente, sino regresivamente, históricamente, es una forma de explicar un fenómeno. Es decir, que no necesariamente es la única manera de entenderlo, pero que ante una situación en la que uno dice, mire, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas? El modelo nos ayuda a dar una explicación, una posible explicación, y a comprender mejor la situación. Es un elemento de comprensión. Entonces, creo que las preguntas de Edgar y de Alejandro han destapado también este comentario. Gracias. Perfeito, professor Hernando. Realmente, eu quando faço o modelo, eu falo, eu estou fazendo um modelo, e não o modelo. Um modelo. É uma visão do problema. Não quer dizer que aquela visão é uma visão única. Eu coloco o modelo da dor de cabeça exatamente para mostrar isso, né? Tem várias pessoas que não usam medicamentos para dolor de cabeça, certo? Então, aquele modelo não serve para essas pessoas, porque não é a visão delas de como se cura a dor de cabeça com medicamentos, e sim com outras coisas, né? Então,
É claro que aquele modelo da dor de cabeça é uma visão sistêmica de uma parte, e uma grande parte das pessoas no mundo todo, de como elas vão curar a dor de cabeça. Né? Não quer dizer que aquele é a única forma de curar uma dor de cabeça. Assim, neste modelo também de escassez de mão de obra, é uma visão que foi construída e consensuada, eu não sei em espanhol, e professor de cá, uma visão consensuada da visão do problema. Né? E a defesa do modelo é que o modelo é claro. Quem discordar daquele modelo, fala, eu discordo dessa parte do modelo, então proponha alguma coisa diferente e construa um novo modelo. Né? E assim caminha a humanidade. Cada um dá um passo incremental para melhorar o modelo anterior. Né? Então, o modelo é claro, está aí disponível para todos vocês. Quem tiver alguma sugestão de melhorar o modelo, está aberto, né? O modelo está todo disponível publicamente, não é um modelo proprietário de uma pessoa só, é um modelo que está aí para ser utilizado. Bem, perfeitos os seus comentários, professor Hernán. Parabéns. Si me permiten traducir un poco este, que también es un punto muy importante del profesor Pablo, y es que en efecto la respuesta a la consultoría es un modelo y no es el modelo, dando a entender que se trata de una visión particular del problema y que no existe una visión única. Y que efectivamente a través de diferentes interpretaciones se pudieran llegar a, digamos, a determinar inquietudes o cuestionamientos específicos sobre elementos del modelo que pudieran ser cambiados, y que este modelo en particular está disponible abiertamente y a través de la plataforma de web del software que nos mostró el profesor Pablo, y que son bienvenidas es bienvenida cualquier sugerencia para modificarlo. También hacía referencia el profesor Pablo a por qué utilizó el modelo de los dolores de cabeza precisamente como ejemplo, porque es un modelo que funciona para las personas que utilizan medicamentos como la cura del dolor de cabeza, pero que seguramente hay más personas que utilizan otras herramientas, otras técnicas, y que por lo tanto para esas personas la visión del modelo de medicamentos no va a ser la más adecuada, y de allí el ejemplo. Yo quisiera añadir otro comentario a partir de lo que decía Hernán, porque recuerdo el trabajo que hacíamos cuando desarrollábamos también modelos diferentes para el sistema de movilidad. Y recuerdo que algunas veces comentábamos que hay un ciclo de realimentación, un feedback loop que tal vez no aparece explícitamente en los diagramas de ciclos causales, pero que es tal vez uno de los más importantes, sobre todo cuando intentamos pasar el trabajo de la academia al mundo de los decisores, de quienes toman la decisión. Y es el ciclo de realimentación en el que los modelos computacionales o conceptuales sirven para cambiar los modelos mentales, o para interpretar y retroalimentar los modelos mentales de quienes están viendo los resultados de los modelos computacionales. Entonces, solo quería añadir ese comentario como un elemento que es muy importante en nuestro quehacer investigativo. Perfeito. Bueno, no sé si de pronto hay más comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, entonces yo creo que me va a permitir aquí dar cierre reiterando nuevamente un especial y gran agradecimiento al profesor Pablo, profesor Edgar igualmente allí, por el apoyo, y a todos y todas por su participación en este enriquecedor espacio, como siempre, de aprendizaje, en este caso, alrededor de la dinámica de sistemas. Se han permitido entonces, digamos, como a propósito de la metáfora allí del iceberg, se han intentado entonces se han ido develando esos patrones, esas estructuras sistémicas, y por allí se han dado cuenta de una forma también muy somera de modelos mentales, gracias a la presentación del profesor Paulo. Y bueno, estaremos entonces, bueno, el profesor Hernán levantó la mano. Adelante, profe. No, sí, para agradecer una vez más al
al profesor Pablo y agradecerle al grupo coordinador de este seminario por su buen trabajo. Gracias, Alejandro. Gracias, Carol. No sé si Marley también está ahí, no estoy seguro, pero gracias. María Adelaida. María Adelaida, gracias por ese buen trabajo que han hecho y que mantiene este seminario vivo y que para mí es fundamental para nuestro grupo de investigación, y eso se lo quiero comentar aquí en familia al profesor Pablo, porque este es por ahora el único espacio que tenemos todos los que pertenecemos a este grupo MISCO de reunirnos a compartir el lenguaje, los lenguajes del enfoque del sistema. Por eso lamento que haya algunos compañeros que no hayan estado presentes. Estoy seguro que tuvieron otras actividades como Julio, como Marisabel, o con la misma Carol, ¿no? Pero lo que quiero además agradecerle al profesor Pablo es que nos ayuda en este seminario, nos ayuda a mantener una cierta coherencia sistémica de este grupo al compartir estos lenguajes y al ilustrarnos cómo el enfoque del sistema se puede usar para hacer estudios de gran importancia para nuestros países. Entonces, gracias, profesor, por eso. Gracias a Edgar por esas maravillosas traducciones que usted nos hace y por esos aportes con esos comentarios tan estupendos que nos hace y que nos ayudan también a comprender mejor qué es lo que estamos haciendo como grupo sistémico, cuál es el lenguaje sistémico que nos une y que nos caracteriza como grupo. De lo contrario, si seguimos dispersándonos y cada quien va por un lado y para el otro, creo que vamos a perder la esencia del grupo, que es el aprender a hablar estos lenguajes sistémicos y aprender a practicarlos y compartir con todos nosotros esas aplicaciones de tal manera que el lenguaje se mantenga vivo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Edgar. Gracias, professor Hernán. Para mim foi muito bueno estar aqui conversando com vocês e graças a todos vocês. Este material está disponível, o Alejandro poderá divulgar os links, os enlaces para este material, assim como a gravação da reunião, né? E para mim foi uma experiência fantástica, apesar de eu ficar um pouco ansioso de ter que falar e ser entendido em outro idioma, né? Mas eu creio que a gente poderá utilizar mais isso proximamente, né? Convidando, inclusive, mais pessoas. E eu acredito firmemente que a gente pode construir uma grande sociedade latino-americana, falando nos seus respectivos idiomas, causa uma certa ansiedade, uma certa tensão, porque nem tudo é entendido na sua totalidade, mas eu acho que vale o esforço para a gente se entender, todos se entendermos, né? Acho que a América Latina como um todo tem um grande potencial para desenvolver isso, e eu percebo que vocês na Colômbia estão num caminho muito promissor nesse sentido. Parabéns pela iniciativa e agradeço mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias a todos por la participación.